A cidade de São Paulo pulsava lá embaixo, um mar de luzes vermelhas e brancas que se estendiam até onde a vista alcançava, cada farol uma promessa de encontros e celebrações na semana do Natal. Mas ali, no topo de um dos gigantes de vidro e aço da Faria Lima, o silêncio era a única companhia. A cobertura de Geraldo era um testamento ao luxo e à solidão. O mármore frio do chão refletia as obras de arte caríssimas e os móveis de design que pareciam nunca ter sido usados. O ar, purificado por um sistema central, não tinha cheiro de nada, nem de comida, nem de perfume, nem de vida. Do lado de fora, uma tempestade de verão começava a se formar. As primeiras gotas grossas de chuva batendo contra as janelas panorâmicas. Um prenúncio de que aquela noite seria diferente, quebrando a rotina estéril daquele castelo no céu. Geraldo, aos 62 anos, observava a chuva se intensificar. Ele vestia um terno de alfaiataria cinza, perfeitamente alinhado, como se esperasse por uma reunião de negócios que nunca aconteceria. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás com uma precisão militar, e sua postura era a de um homem que passou a vida inteira dando ordens e esperando obediência imediata. Seus olhos, no entanto, traíam o poder que a imagem projetava. Eram olhos cansados, que carregavam o peso de uma desconfiança crônica no mundo e nas pessoas. Ele caminhou lentamente pela sala de estar, as solas de seus sapatos italianos ecoando no silêncio opressor. Seu olhar passou pela enorme árvore de Natal, uma peça de decoração profissional, simétrica e fria, sem um único enfeite que contasse uma história, um reflexo perfeito de seu próprio coração. Em um canto da vasta sala, quase invisíveis contra a imensidão do luxo, estavam Marta e sua filha, Maria. Marta, com seus 38 anos, movia-se com uma eficiência silenciosa, terminando a limpeza de última hora para a qual fora contratada. Seu rosto exibia as linhas finas da preocupação e do cansaço, mas havia uma dignidade em seus gestos que a impedia de parecer subserviente. Maria, de 7 anos, era um ponto de cor e vida naquele ambiente monocromático. Com seus olhos grandes e curiosos, ela olhava para tudo com espanto, especialmente para a árvore gigante e vazia. Suas roupas eram simples, visivelmente remendadas em alguns pontos, mas seu sorriso era uma luz que o dinheiro de Geraldo jamais conseguiria comprar. Elas eram uma anomalia naquele espaço, uma lembrança de um mundo real e imperfeito que Geraldo passara décadas tentando manter do lado de fora. Quando Marta finalmente terminou seu trabalho, a chuva lá fora havia se transformado em um dilúvio. Os noticiários na televisão mostravam pontos de alagamento por toda a cidade, e o transporte público estava entrando em colapso. Com o coração apertado, ela se aproximou de Geraldo, que a observava com uma expressão de impaciência contida. "Senhor Geraldo, com licença", ela começou, a voz baixa e respeitosa. "Acho que não teremos como ir embora agora. A chuva está muito forte." Geraldo não respondeu com palavras. Ele apenas a olhou, e naquele olhar havia o peso de toda a sua irritação. Ele fez um gesto vago com a mão, um aceno de dispensa que dizia tudo. Para ele, elas não eram pessoas presas por uma tempestade na véspera de Natal. Eram um imprevisto, uma quebra em sua rotina controlada, um problema logístico que agora ele seria forçado a resolver. A manhã seguinte nasceu cinzenta e úmida, o som da cidade despertando abafado pela ressaca da tempestade. O silêncio na cobertura era diferente agora. Não era mais vazio, era tenso, preenchido pela presença inesperada de Marta e Maria. Geraldo as observou da soleira de seu escritório, um espectro em seu próprio lar. Ele viu a pequena Maria, desenhando em um guardanapo com um pedaço de carvão, que encontrara em um vaso de planta, e o som suave do papel riscado era mais alto que qualquer ruído que ele ouvira ali em anos. Um pânico gelado o percorreu.
A ideia de que logo elas iriam embora e o silêncio mortal retornaria. Movido por um desespero que ele confundiu com lógica, ele se aproximou, a voz saindo mais ríspida do que pretendia, e fez a proposta que mudaria tudo, oferecendo a Marta um emprego como sua governanta pessoal com moradia inclusa. Marta ouviu a oferta com uma desconfiança que era quase palpável. Seus ombros se enrijeceram, e seus olhos, que antes demonstravam apenas cansaço, agora brilhavam com uma cautela defensiva. Homens como Geraldo não faziam favores. Eles faziam investimentos. Ela conhecia o mundo o suficiente para saber que nada vinha de graça, especialmente para mulheres como ela. A oferta de um teto, um salário fixo, parecia boa demais para ser verdade. Ela olhou para a filha, que continuava a desenhar, alheia à transação que definia seu futuro. O medo da rua, da instabilidade, da fome, lutava contra o medo do desconhecido, da dívida invisível que ela estaria assinando ao aceitar. O apartamento era uma gaiola de ouro, e ela não tinha certeza se queria a chave, mesmo que do lado de fora houvesse um mundo pronto para devorá-las. No final, foi o olhar de Maria para a árvore de Natal, ainda adornada com seu anjinho de papel, que selou o destino. Marta aceitou, não com gratidão efusiva, mas com a dignidade de quem assina um contrato de negócios. Seus termos eram claros, não ditos em voz alta, mas evidentes em sua postura. Ela trabalharia, cumpriria suas funções com a perfeição de sempre, mas sua alma e sua filha não faziam parte do acordo. Elas se instalaram nos quartos de serviço, um universo à parte do luxo da cobertura, um espaço limpo e funcional, mas que marcava a distância social entre eles. A porta que separava suas vidas era mais do que uma barreira física. Era um lembrete constante de seus lugares naquele arranjo frágil e recém-formado. Uma fronteira que ambos, por razões diferentes, hesitavam em cruzar. Os primeiros dias foram uma dança desajeitada em torno de regras não escritas. Geraldo as observava de longe. Um general inspecionando suas tropas, procurando por falhas, por sinais de interesse ou malícia. Marta, por sua vez, movia-se pelo apartamento com a eficiência de um fantasma, limpando, organizando, cozinhando refeições simples, cujo cheiro parecia aquecer as paredes frias pela primeira vez. Ela não puxava conversa, não fazia perguntas pessoais, apenas trabalhava. Era Maria, com sua curiosidade infantil, que se atrevia a romper o gelo. Ela deixava seus desenhos em lugares onde Geraldo os encontraria, pequenas pontes de papel que ele recolhia e guardava em uma gaveta, sem saber exatamente o porquê. Cada desenho era um pequeno passo em direção a um território emocional que ele havia abandonado há muito tempo. Geraldo passava as noites em claro, assombrado não apenas pela presença delas, mas pelo fantasma de seu passado. O nome dela era Laura, sua ex-esposa. Ele se lembrava vividamente de seu sorriso encantador, de como ela o fazia sentir que ele era mais do que apenas seu dinheiro, uma mentira que ele havia comprado com alegria. E então a traição, a descoberta de que ela tinha um amante, um homem mais jovem, e que seu casamento era uma farsa para garantir seu estilo de vida. A humilhação do divórcio, onde ela levou não apenas metade de sua fortuna, mas também sua capacidade de confiar. Ele olhava para Marta e via a mesma vulnerabilidade, a mesma história de dificuldades, e o veneno da suspeita corroía qualquer broto de esperança. É difícil julgar um homem quebrado pelo passado, não é? Se histórias como essa tocam você, considere se inscrever para nos ajudar a continuar contando. Um dia, porém, uma pequena rachadura apareceu em sua armadura. Ele encontrou Maria na sala, tossindo, o rosto corado pela febre. Marta estava ao seu lado, trocando uma compressa fria em sua testa com uma delicadeza e um amor que eram quase ferozes. Ela sussurrava palavras de conforto,
Cantava uma canção de ninar em voz baixa, seu mundo inteiro focado naquela pequena criatura frágil. Geraldo ficou parado na porta, invisível, e testemunhou uma cena de devoção pura, incondicional. Não havia cálculo ali, não havia performance. Era apenas amor, a emoção mais crua e poderosa de todas. Pela primeira vez, ele não sentiu suspeita. Sentiu uma pontada de algo que se parecia com inveja, uma dor profunda por uma riqueza que ele nunca soube como possuir. Aos poucos, a rotina foi se tornando menos rígida. Geraldo começou a sair de seu escritório para tomar o café que Marta preparava, o aroma preenchendo o silêncio matinal. Ele perguntava sobre o dia de Maria na escola, e a menina respondia com histórias animadas que o faziam sorrir, um movimento estranho e enferrujado em seu rosto. Ele descobriu que Marta gostava de ler romances antigos, que sonhava em ter um pequeno jardim e que sua maior preocupação era que a filha tivesse as oportunidades que ela nunca teve. Eram conversas triviais, fragmentos de uma vida comum, mas para Geraldo eram revelações. Ele estava aprendendo a ver Marta não como uma funcionária ou uma ameaça em potencial, mas como uma mulher, uma mãe, uma pessoa com sua própria história de dores e sonhos. A frágil paz foi quebrada por uma chamada de vídeo. Na tela do tablet de Geraldo surgiu o rosto perfeitamente maquiado de Laura. Ela soubera por conhecidos em comum que ele não estava mais sozinho. Sua voz era um veludo polido, cada palavra cuidadosamente escolhida para soar como preocupação genuína. Geraldo, querido, fiquei sabendo que você acolheu uma mulher. E sua filha, ela disse, uma pausa dramática. Você sabe como seu coração é bom, mas o mundo está cheio de pessoas que se aproveitam disso. Só estou preocupada com você. Não era preocupação. Era um reconhecimento de território. Ela o via como sua propriedade, temporariamente afastada, e Marta era uma invasora em seu potencial futuro financeiro. A semente da dúvida havia sido replantada em solo fértil. As palavras de Laura ecoaram na mente de Geraldo como um alarme de incêndio. A desconfiança, que estava adormecida, despertou mais forte do que nunca. Cada gesto de bondade de Marta agora parecia calculado. Quando ela lhe oferecia um chá porque ele parecia cansado, ele se perguntava o que ela queria em troca. Quando Maria lhe dava um abraço espontâneo, ele via a mãe por trás da criança, manipulando a situação. Ele se tornou um detetive em sua própria casa, analisando olhares, interpretando silêncios, procurando a prova da traição que ele tinha certeza que viria. O calor que começara a sentir foi substituído por um frio cortante. A solidão retornando mesmo com a casa cheia. É incrível como uma única semente de dúvida pode envenenar um campo inteiro de esperança. Se você acredita que a verdade precisa prevalecer, sua inscrição no canal nos dá a força para mostrar mais jornadas como a de Marta. Laura não se contentou com o telefonema. Uma semana depois, ela apareceu na cobertura sem avisar, vestida em um tailleur de grife que custava mais do que Marta ganhava em um ano. Ela entrou no apartamento como se ainda fosse a dona, seu perfume caro e invasivo preenchendo o ar. Seu olhar percorreu o ambiente e pousou em Marta, que limpava os vidros da janela com uma mistura de desprezo e análise. Então esta é a sua nova. Protegida, Geraldo, ela disse, a palavra protegida carregada de insinuação. Ela sorriu para Marta, um sorriso que não alcançava os olhos, a simpatia de uma predadora, estudando sua presa antes de dar o bote. A tensão na sala era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Enquanto Marta se retirava discretamente com Maria para os fundos, Laura iniciou seu ataque final. Ela sentou-se ao lado de Geraldo no sofá, colocando uma mão em seu braço, um gesto de falsa intimidade que ele conhecia tão bem. Querido, eu conheço esse tipo, ela sussurrou, a voz conspiratória.
Elas usam os filhos, a história triste, a aparência de humildade. Elas são artistas da manipulação. Você se lembra de como eu era quando te conheci? Eu também não tinha nada. É um roteiro antigo, e você sempre foi a vítima perfeita por ser generoso demais. Ela estava usando o próprio passado dela contra Marta, transformando a gentileza de Geraldo em uma fraqueza, uma falha de caráter que precisava ser corrigida antes que fosse tarde demais. Geraldo absorveu cada palavra como se fosse um veneno lento e doce. Laura estava validando seus piores medos, dando voz ao demônio que vivia em sua mente. A imagem de Marta cuidando de Maria com febre foi substituída por uma imagem distorcida de uma atriz talentosa desempenhando o papel de mãe amorosa. A conversa sobre sonhos e jardins se tornou uma sondagem estratégica. O anjo de papel na árvore de Natal, o símbolo que iniciou tudo, agora parecia o primeiro movimento de um jogo de xadrez cuidadosamente planejado. Ele olhou na direção do corredor por onde Marta havia desaparecido e não viu mais a mulher que trazia vida à sua casa. Ele viu o fantasma de Laura, uma repetição de seu maior fracasso, e decidiu que desta vez ele não seria o tolo. A convicção venenosa de Laura encontrou terreno fértil. Dias depois, enquanto procurava por um documento em sua escrivaninha, Geraldo se deparou com um extrato bancário que Marta havia deixado ali por engano, uma pequena economia que ela juntava com esforço para uma emergência médica da filha. Para ele, no entanto, aquele papel era a confissão que ele tanto esperava. O sangue gelou em suas veias e a fúria tomou o lugar de qualquer resquício de afeto. Ele marchou até a cozinha, o extrato amassado na mão, e a confrontou com uma crueldade que ele mesmo não sabia possuir. As palavras de Laura saíram de sua boca como se fossem suas. Então era isso o tempo todo, a história triste, a filha doente. Tudo um teatro. Eu fui um idiota em acreditar que você era diferente, que não era só mais uma golpista esperando o momento certo para dar o bote. Marta não gritou, ela não chorou, nem tentou se defender. A acusação a atingiu com a força de um golpe físico e, por um instante, o mundo pareceu perder o som. Todo o cansaço, toda a esperança e toda a dignidade que ela carregava desabaram em seus ombros. Seus olhos, que antes brilhavam com uma resiliência serena, se encheram de uma dor e decepção tão profundas que Geraldo, por um segundo, quase recuou, mas o veneno já havia se espalhado. Sem dizer uma única palavra, ela se virou e caminhou em direção ao seu quarto. Ele a ouviu arrumando suas poucas coisas, o som suave de tecidos sendo dobrados ecoando pelo silêncio acusador do apartamento. Maria, que ouviu os gritos do pai postiço que aprendera a amar, agarrou-se à perna da mãe, o rosto pequeno e confuso, banhado em lágrimas silenciosas. Com a pequena mala em uma mão e a mão de Maria firmemente segura na outra, Marta parou na sala de estar. Ela se aproximou da mesa de centro, onde o anjinho de papel ainda repousava perto de um vaso. Com uma caligrafia firme, escreveu um bilhete rápido em um pedaço de papel. Colocou o anjo em cima dele, um peso simbólico para palavras que eram mais pesadas que qualquer mármore. Então, sem um olhar para trás, ela caminhou até a porta e saiu. O clique suave da fechadura foi o som mais alto que Geraldo já ouvira em sua vida. Ele ficou paralisado por um longo momento antes de se aproximar da mesa. O bilhete dizia: "Obrigada pela oportunidade. Pensei que o senhor via quem nós éramos, não o que não tínhamos. Fique com o anjo. Sua árvore precisa mais dele do que nós." O silêncio que se abateu sobre a cobertura não era o mesmo de antes. Não era um silêncio de vazio, mas de perda. Era um silêncio mortal, denso, que sufocava. Geraldo olhou ao redor, para os móveis caros, para a vista da cidade, e tudo parecia cinza, sem vida. A risada de Maria não ecoava mais pelos corredores.
O cheiro do café de Marta não preenchia mais as manhãs. Ele pegou o anjinho de papel, a pequena figura frágil tremendo em sua mão enorme, e então a epifania o atingiu com a força de um raio, uma clareza devastadora que partiu sua alma. Ele não havia se livrado de uma golpista, ele havia expulsado a única família de verdade que já tivera. Seu medo não o protegeu. Ele o aprisionou em uma solidão ainda mais profunda. É de partir o coração ver como o medo pode nos cegar para a verdade bem na nossa frente. Se você também acredita na força do perdão, sua inscrição nos ajuda a levar mais histórias de redenção como esta adiante. Um desespero avassalador tomou conta dele. Geraldo correu para fora do apartamento, sem paletó, sem se importar com os sapatos caros batendo desajeitadamente no chão polido do corredor. Ele apertou o botão do elevador com uma urgência maníaca, o coração martelando no peito. Lá fora, a chuva começara a cair novamente, fina e fria, um espelho da tempestade que se formara dentro dele. Ele correu pela calçada, olhando em todas as direções, o pânico crescendo a cada segundo. E então, ele as viu. Em um ponto de ônibus do outro lado da avenida, encolhidas sob a pequena cobertura, Marta abraçando Maria para protegê-la do vento gelado. Atravessando a rua sem olhar, ele chegou até elas, encharcado e ofegante. Ali, debaixo de chuva, o magnata que comandava impérios se desfez. "Marta", ele disse, a voz quebrada, "por favor, me perdoa." Não era a ordem de um chefe. Era o apelo de um homem implorando por sua família. Marta não respondeu com um sim imediato. Havia a ferida da humilhação, a memória daquelas palavras cruéis que ainda ecoavam em sua alma. Mas nos olhos daquele homem, agora despidos de arrogância e encharcados pela chuva e pelo arrependimento, ela não via mais um patrão, mas um náufrago pedindo socorro. Ela olhou para Maria, que se agarrava à sua mão, e entendeu que o perdão não era um presente para ele, mas uma porta para o futuro de sua filha. Geraldo, por sua vez, compreendeu que a dinâmica de poder entre eles estava quebrada para sempre. Ele não as convidou de volta para a cobertura. Em vez disso, prometeu algo diferente, algo que não fosse baseado em dependência, mas em escolha. Ele não queria uma governanta. Ele queria a chance de aprender a ser parte de uma família e estava disposto a reconstruir tudo do zero para merecer essa chance. 2 semanas depois, Geraldo não entregou a elas a chave de um quarto de serviço, mas a de uma casa. Uma casa pequena e charmosa em um bairro tranquilo, com um pequeno jardim nos fundos, onde as flores já começavam a brotar. Ele colocou a escritura no nome de Marta, um gesto que valia mais do que qualquer pedido de desculpas. "Eu não quero que vocês dependam de mim ou de meu humor", ele disse, a voz firme, mas cheia de uma humildade recém-descoberta. "Quero que fiquem comigo porque querem, sabendo que este lugar é seu, que vocês têm um porto seguro para onde voltar, não importa o que aconteça." Naquele momento, Marta finalmente chorou. Não de dor, mas de um alívio avassalador. Pela primeira vez em sua vida, ela não era uma inquilina ou uma funcionária. Ela era a dona do seu próprio chão. A rotina que se estabeleceu não era a de um patrão e sua empregada, mas a de uma família se descobrindo. Geraldo passou a buscar Maria na escola todas as tardes, ajudando-a com o dever de casa, na mesa da cozinha, enquanto o cheiro do jantar de Marta enchia o ar. Ele trocou os ternos caros por suéteres confortáveis e aprendeu a rir das piadas da menina. A cobertura fria na Faria Lima se tornou apenas seu escritório, um lugar que ele visitava durante o dia, mas a casa de Marta e Maria se tornou seu verdadeiro lar. O lugar para onde ele voltava no final do dia em busca de calor e de vida. Ele não era mais o Senhor Geraldo, o magnata solitário. Ele era apenas Geraldo,
O avô postiço que estava aprendendo, aos 64 anos, a alegria simples de pertencer a alguém. 2 anos mais tarde, na sala de estar daquela mesma casa, uma nova árvore de Natal brilhava, não com ornamentos caros, mas com dezenas de anjinhos de papel que Maria e Marta haviam feito. Geraldo, observando a cena, anunciou sua última decisão. Inspirado pela jornada delas, ele havia criado uma fundação para oferecer moradia e apoio jurídico a mães solo em situação de vulnerabilidade, para que nenhuma mulher tivesse que escolher entre a dignidade e um teto para sua filha. Em cima da lareira, um porta-retrato exibia a foto dos três, sorrindo, a imagem de uma família forjada não pelo sangue, mas pela redenção. É por isso que histórias como essa merecem ser contadas, e a sua inscrição nos permite encontrar e compartilhar mais delas, mostrando que a esperança pode sim reconstruir o que foi quebrado.